Então, nós chegamos numa primeira linha de operação da retificação, ou L ou R, ou LOR, como os alunos, né, têm o hábito de falar. Mas ainda assim, essa linha de operação, ela precisa de simplificações. E é isso que a gente vai começar a ver, né, a partir de agora. A primeira simplificação, né, é baseada, né, numa afirmação, né, numa hipótese de McCabe-Tilly. McCabe-Tilly, né, ele é responsável pelo método de determinação desse tipo, né, de coluna, método de determinação de número de pratos, composição dos pratos e posição do prato de alimentação. E a primeira condição simplificadora que ele faz, né, é considerar que numa mesma seção da coluna, todas as vazões de líquido e de vapor, elas são constantes. Veja bem, a gente não pode considerar como isso, né? Não pode fazer essa consideração para a coluna como um todo, apenas para os pratos de uma mesma seção. Isso significa que na retificação, isso seria, né, a nossa primeira condição simplificadora. Ou seja, na seção da retificação, o V é constante, V e L são constantes. Na realidade, a gente tem sim uma variação de vazão, tanto de líquido quanto de vapor, em cada prato, mas essa primeira condição simplificadora, né, de McCabe-Tilly, ela é válida. Então, nós podemos considerar que na mesma seção, V e L são constantes em todos os pratos. Da mesma forma que na seção de desorção, V barra, né? A gente está usando a barra aqui para diferenciar de uma seção para outra, também são constantes. Então, isso significa que a vazão de líquido e de vapor em todos os pratos da mesma seção, da seção de desorção, ela é constante, é igual a V barra e L barra. Segunda condição simplificadora. É considerar um parâmetro conhecido para nós, que é a razão de refluxo de produto de topo, o RD. O que vem a ser essa razão, gente? Olha, lá no produto de topo, aquele vapor que sai lá no topo da coluna, depois que ele passa pelo condensador, ele se divide. Uma parte dele sai do processo e a outra retorna, né? Parte desse condensado deixa o processo e parte retorna para a coluna. Isso é ajustado, né? Essas vazões de saída e de retorno são parâmetros ajustados e conhecidos de processo. Então, se eles são conhecidos, a gente tem condição de determinar essa razão de refluxo. Essa razão de refluxo vem a ser o quê? Então, a razão entre o que retorna para a coluna e o que sai da coluna. Normalmente, um parâmetro, né, maior do que 1. Ou seja, a gente tem mais condensado voltando para a coluna do que deixando a coluna. Porque quanto maior essa razão de refluxo, mais eficiente é o processo. Todos os detalhes de uma coluna, né, desde
o projeto dela, né, diâmetro dos pratos, altura de vertedor, de saída, todos são até, né, os detalhes de processo, como as vazões e as vazões de saída, vazões de retorno, são planejadas de forma a otimizar o tempo de contato que o líquido tem com o vapor no interior da coluna. E isso também é um parâmetro, né, que vai influenciar essa razão de refluxo. Quanto maior essa razão de refluxo, a gente vai ver isso em detalhe mais para frente, mas já adiantando, quanto maior essa razão de refluxo, menor é o número de pratos que a gente precisa na coluna, né? São parâmetros eficientes, inversamente proporcionais. Isso significa que a gente aumenta a eficiência da transferência de massa. Então, a gente precisa de menos pratos no interior da coluna. Então, é um parâmetro, né, que a gente avalia. E esse parâmetro, como essas vazões são conhecidas, a gente pode conhecer essa razão de refluxo. E nós podemos o que? Utilizar esse parâmetro para fazer uma segunda e final, né, simplificação na linha de operação da retificação. De uma forma geral, né, se LD, RD é LA sobre D, e se a gente utilizou já como primeira condição simplificadora, a gente sabe que em qualquer prato, né, o L de qualquer prato na seção de retificação, LA, né, L1, L2, enfim, de qualquer prato, vai ser igual a L, que é constante. Então, a gente vai simplificar, né, e vai dizer que o RD é igual a L sobre D. Que, por sua vez, pelo balanço, né, de massa dessa seção do condensador, né, vai ser V menos o D sobre o D.